Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, no capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3, esse livro foi escrito, um dos livros de Moisés. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, o monte Sinai. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, de um arbusto. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não se consumia pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto, disse Moisés. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los de lá para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu que o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos teus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que direi? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Aleluia. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por este registro feito por Moisés do teu grande poder em favor do teu povo. Muito obrigado. Fala conosco nesta noite, Senhor. Guarda essa palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Impregna na nossa mente, para lembrarmos todos os dias da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Um grande resgate, um plano perfeito de Deus para a igreja dele. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu queria dizer para os irmãos nesta noite, que Deus tem um projeto na tua vida. Calma, calma, descansa. Existe um projeto escrito, desde o princípio, desde lá do Éden, quando caímos e pecamos, que ele sai da sua glória, passa no Éden e fala: Adão, onde está você? Foi ele que procurou por nós. Nós não somos capazes de procurar por Deus. Então ele tem um projeto na tua vida. Então calma, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa ele agir, porque os planos do Senhor jamais serão frustrados na minha nem na sua vida.
É por isso que cremos no Senhor. E aqui Moisés deixa registrado um plano grandioso, infalível, perfeito de Deus. Bom, vamos lembrar algumas dessas coisas aqui, meus irmãos. José, ele é vendido como escravo por seus irmãos, por inveja, e ele vai para o Egito, e Deus faz um milagre, né, um projeto perfeito na vida de José. Ele é honrado, e ele se transforma na segunda pessoa mais importante no governo de Faraó. E de repente, há uma grande fome no mundo existente na época, e Jacó desce com sua família para o Egito, e Faraó, através de Jacó, de José, recebe 70 parentes dele, apenas 70, e eles começam a morar ali, e ter fartura, porque o seu filho, o 11º filho, chamado José, é governador do Egito. Deus honra José, ele passa por tribulações, lutas, enfrenta guerra contra o pecado, e Deus exalta aquele homem, e ele recebe a família dele apenas com 70 pessoas. Mas o povo de Deus, há uma promessa para a igreja, aquele povo seria maior, muito mais quantidade do que a areia do mar ou do que a estrela do céu. E quando Deus fala para você, ele não volta atrás. É um Deus que os planos são os melhores, são planos de fartura para você. E houve uma fome naquela cidade, aquele povo desceu e Deus multiplicou, e eles eram muitos já. Isso preocupou Faraó, e Faraó faz um plano diabólico do mal, de eliminar essa gente, esse povo de Deus que cresceu tanto, e começa a matar as crianças, começa a dar ordem para assassinar. Esse Faraó não conheceu José, não sabia que José era aquele grande homem que salvou o Egito da fome, por sabedoria de Deus, e ele então, ele manda matar as crianças do povo de Deus, e o plano já vem de Abraão. O plano na sua vida não começou hoje na sua vida. Você pode ter encontrado com Cristo, Cristo ter te encontrado hoje na tua vida, mas o plano já vem da fundação do mundo, o plano de Deus na tua vida, e Deus faz um plano perfeito, e ele então, nasce uma criança, diante daquela data que eles estavam matando as crianças, e nasce uma criança, e esta criança é lançada no rio Nilo. Eles afogavam as crianças no rio Nilo para matar, sabia? Eles pegavam as crianças, por ordem de Faraó, e matavam as crianças afogadas. Mas Deus pega e lança Moisés no mar. A mãe de Moisés coloca num cesto e lança no mar. Na verdade, Deus pega esse menino e lança dentro do governo do Egito, Faraó. Deus pega o projeto dele, a escolha dele, aquele que iria resgatar o povo aflito, e lança no mar. Quando Deus lança a bênção sobre a tua vida, tu vai ser abençoado querendo ou não. Ele lança Moisés, e Moisés cai ali nos braços da princesa, e ele é levado para dentro do palácio de Faraó, e ali a primeira parte do plano de Deus, são 40 anos, dando instrução a este homem de Deus, ensinando as melhores línguas, dando a maior educação da época. Deus estava preparando Moisés, e aí então, 40 anos depois, Moisés vai visitar os seus irmãos, sabendo da perseguição, os israelitas, trabalhando pesado, e ali, 2 irmãos estão brigando, e ele vai separar, e um dos irmãos fala: você vai fazer conosco o que tu fez com o egípcio, que tu matou. Isso apavora Moisés, ele foge do Egito para não ser morto, e ele vai então para o deserto, e aí entra a segunda parte do plano de Deus. 40 anos depois, aquele garoto que é lançado ao rio Nilo, para ser introduzido dentro do Egito por Deus, esse garoto agora
se encontra com Deus novamente. Moisés, meus irmãos, ele sai de uma fartura, ele sai de um apogeu, ele sai de uma vida muito boa, próspera. Ele era filho de Faraó, ele era príncipe do Egito, ele tinha tudo na mão, porque Deus permitiu ele ter tudo, mas chegou um dia que ele entrou na prova, e ele precisou fugir da abastança, da vida boa, e ele fugiu, e no deserto, ele encontra então a família de Jetro, e ele casa com a filha de Jetro, chamada Zípora, e ele faz família, e agora aquele homem que vivia muito bem, passa a viver num deserto, criando cabras, trabalhando para Jetro para sobreviver. Ficou tudo para trás. 40 anos de fartura ficaram para trás. E esse homem um dia, então, ele está pastoreando o rebanho do seu sogro, e quando ele passa e ele observa um arbusto no meio do deserto, pegando fogo e não se consumindo. E ele acha aquilo espetacular e vai chegar para perto. Então o Senhor fala com ele, no deserto, não no Egito. Deus fala com ele em dias de lutas, de sol quente, no meio dos pedregais, no meio dos espinhos, velho, cansado. Deus chama ele para falar com ele. E às vezes o Senhor precisa quebrantar o nosso coração, mexer com a nossa estrutura, tirar alguma coisa da gente. Em momentos de tribulações, o Senhor fala com a gente, porque nós às vezes não permitimos que o Senhor fale conosco como estamos numa vida boa, tranquila, tudo está dando certo, a gente não permite. Mas eu quero dizer para os irmãos que aqui em Êxodo 3, eu aprendi que o Senhor está o tempo todo cuidando de nós. Ele cuidou para que aquele garoto não afundasse no rio Nilo, ele tirou aquele garoto de lá, um homem de 40 anos, e agora esse homem passa 40 anos no deserto, e o Senhor manda ele retornar. Sabe quantos anos esse homem tinha? Esse homem tinha 80 anos. Aquele menino que foi lançado tinha 80 anos, cansado de dias, trabalhando muito, mas o Senhor fala com ele. Ele fala que impressionante, que coisa linda. Então ele se aproximou e o Senhor falou para ele: Moisés, para aí, tira as sandálias dos seus pés, pisa no chão, porque o lugar que você está é terra santa. Meus irmãos, eu aplico isso na vida da igreja e na minha vida. Nós não levamos a sério as coisas de Deus do tamanho que deve ser levado. Se nós levássemos a sério as coisas de Deus, essa igreja não teria lugar para se sentar hoje à noite aqui. Mas nós não levamos a sério, porque temos diversas prioridades. Não estou dizendo que não tem que ter prioridade, mas a prioridade maior é o Senhor, porque tudo parte disso. Ele fala: tira a sandália dos teus pés, se coloca no seu lugar, não vem para cá, porque esse lugar que você está é santo. Isso aqui não é terra de Egito, isso é terra de Deus. A tua vida é terra de Deus. Ele tira você do deserto, Ele está com você no deserto, Ele sustenta você no deserto, mas você precisa falar com o Senhor. E Moisés fala com ele: Senhor, eis-me aqui. O Senhor chama Moisés e ele fala: eis-me aqui. O Senhor vem falar com ele e ele fala: eis-me aqui. O Senhor está atento a tudo que acontece com a igreja dele. A igreja não está sozinha. Pode se levantar governo, pode se levantar homens maus, pode se levantar religiões, nada disso interfere no projeto perfeito de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a vida da igreja dele, porque esse plano está feito, está elaborado. O anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo, que saía do meio da sarça, e veio falar com Moisés. Que impressionante, que coisa linda. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então chamou Moisés pelo nome dele. Ele chama 2 vezes: ó Moisés,
Moisés para, e Moisés reconhece que aquilo ali era uma coisa sobrenatural, não era uma coisa comum. Ele fala: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando ele fala isso, ele está dizendo: eu sou o Deus da aliança, sou o Deus de promessa, eu prometi isso a vocês e eu vim cumprir. E ele lembrou a Moisés, e quando ele lembra a Moisés isso, Moisés fica com o coração apertado. Moisés fecha o rosto, que Moisés sabia quem era o Deus de Abraão. Ele não entendia o que era sarça naquele momento, mas quando ele falou que ele era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele sabia que Deus de poder, o que Deus fez na vida de Abraão, na vida de Sara, na vida dos patriarcas, Moisés sabia. Então Moisés não conseguiu olhar direto para Deus, temendo olhar para Deus. E Deus fala: eu tenho visto a opressão do seu povo, no verso 7. Ele fala: eu tenho visto a opressão que o meu povo tem passado, dos altos dos céus, no trono da glória, cheio de poder e honra. Ele continua prestando atenção em você, na tua vida, em você individual. Ele te chama pelo teu nome, ele sabe o que você está passando. Não converse com outros, não conta suas lutas para outro, mas se dobre diante dele, fala com ele, porque ele sabe dos teus problemas. Ele diz: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, eu tenho escutado o clamor. Ele sabe, ele te olha, mas eu quero dizer para você nesta noite, que ele escuta a tua oração. O Senhor Jesus fala: bata na porta, que ela vai se abrir. Fala, clama, a Bíblia diz: clama a mim que eu te respondo, eu te darei resposta. Mas você precisa abrir a boca e falar com Deus, você precisa orar ao Senhor. A grande preocupação hoje da igreja é orar ao Senhor. Os irmãos não estão mais orando, os crentes não querem orar, os crentes querem dormir a noite toda, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. Como ter comunhão, como ouvir a voz de Deus, se não conhecer o Deus que está falando com a igreja? Nós precisamos orar, porque esse Deus tem visto as suas opressões, o seu problema, a tua família, aquilo que tu está passando, Ele tem visto, mas Ele tem escutado o clamor da igreja. Isso que alegra, isso que é bom, isso que é resultado, porque Ele diz que Ele: estou escutando o clamor, estou escutando. E Ele fala: e sei quanto eles estão sofrendo. Quem está falando, meus irmãos, é o Deus da glória, aquele que não precisa de você. Ele é Deus, Ele sempre existiu e vai existir sempre. Nós daqui a pouquinho vamos para o pó, mas Ele é todo poderoso. Ele fala: eu tenho visto a opressão, eu tenho escutado o clamor, eu sei que eles estão sofrendo, e eu decidi livrá-lo. É decisão própria dele, é Ele que decide. Eu decidi livrá-lo. E eu quero dizer para vocês que Ele decidiu salvar você sem merecimento. Ele decidiu fazer intervenção na tua vida para resgatar você. Ele fala: eu decidi livrá-los das mãos dos egípcios, e não só livrá-los, mas tirá-los daqui para uma terra boa. Observa que Ele escutou o clamor. Ele escutou o clamor. Ele decidiu livrar o povo dele, mas não só livrar, tirar e colocá-lo numa terra boa, vasta, onde mana leite e mel. O que é leite e mel? A maior riqueza da época, a maior riqueza. E ele fala: eu decidi e vou dar a vocês leite e mel, mas não só leite e mel com fartura. Por que não temos fartura? Por que não temos fartura? Porque rejeitamos o Rei da Glória, aquele que dá a fartura. Faça uma experiência retroativa e veja qual o tempo investido em oração esta semana pela igreja. Faça uma retrospectiva. Nessa retrospectiva, quanto tempo investido na leitura bíblica para conhecer o Senhor? Faça. E a espada corta para todos os lados, irmãos. Como comer leite e mel com fartura, se não conhecemos diretamente da onde vem a fartura? A palavra diz: vocês erram por não conhecer as Escrituras Sagradas, porque se vocês conhecessem a Escritura Sagrada, vocês seriam ricos da graça e do conhecimento do Senhor. Ele fala: vou levar vocês daqui, vou tirá-lo do Egito,
para uma terra boa e vasta, grande, onde há leite e mel com fartura. E ele fala, e essa terra eu vou tomar do mundo para dar para vocês, porque vocês são meus, propriedade minha, exclusiva minha. E ele cita aqui as nações pagãs que lutam contra a igreja, o mundo que luta contra a igreja, que não tem poder nenhum contra a igreja. E ele começa a citar uma por uma, os cananeus, os hititos, os amorreus, ferezeus, os heveus, e até os jebuseus, que Davi vai tomar depois, que é a Jerusalém, que era dos jebuseus, que Davi toma para ser a cidade santa, onde vai ser construído o templo do Senhor. Naquela terra dos jebuseus foi levantada ali a morada de Deus, o templo santo, na terra desses homens que foram tomados. Então, onde o Senhor bota a mão, vira terra santa. Onde o Senhor coloca a mão dele, vira terra santa. Então ele toma essas terras, ele entrega na mão do povo, e ele fala, pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim. Olha bem o 9, pois agora o clamor da igreja chegou a mim. Agora chegou a mim, e se chegou a mim eu resolvo que eu sou Deus, e eu amo a minha igreja, e eu amo as famílias da igreja. E agora fica mal para aqueles que perseguem a igreja, porque o clamor desta igreja chegou até mim, diz o Senhor. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Eu tenho visto, ou seja, ele está atento à tua vida, está atento, ele está te olhando, ele está cuidando de você, mas ele está assistindo os seus atos, tudo aquilo que passa no coração, na mente, tudo, ele está de perto, ele está olhando. O clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios os oprimem. E ele fala, vá agora. Ele não fala para ele ir quando ele quisesse, mas o clamor, a chamada era urgente. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas que estão sofrendo, estão sendo oprimidos. Eu envio, vá agora e fala para faraó, tirar, libertar o meu povo do Egito. Deus afirmou com Moisés. Moisés primeiro questiona, e nós somos homens, carnes, questionamos ao Senhor, e Moisés fala, quem sou eu para me apresentar diante de Faraó? E esse tem sido o nosso questionamento, quem sou eu para falar do evangelho para fulano, ciclano? Mas ora, a sarça ardia, o poder do Espírito estava ali, aquela terra era santa, o próprio Deus veio falar com ele, e ele está preocupado com o Faraó, com o poder de Faraó. Vocês estão preocupados com o poder do governo? O que o governo pode fazer contra nós? Eles proibiram, fecharam a igreja, hoje está aberta, porque as portas do inferno não vão prevalecer nunca contra a igreja. Essa porta só fecha quando ele quiser fechar, ele fecha, mas homem não fecha. Não nos devemos preocupar com os homens. E Moisés fala, quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Um homem fraco, falo mal. E ele fala assim, eu estarei com você. Ele vira para Moisés e fala, eu estarei com você. Todas as suas lutas, as suas guerras, as suas batalhas, se ele não estiver com você, você já perdeu. Já perdemos. Mas ele tem dito através da palavra dele, eu estou com você, pode ir. Porque ele não te abandona. As tuas lutas, as suas batalhas são vencidas, porque o exército celestial de Deus é mais poderoso do que os dos homens. Não foi isso que Eliseu falou para Geazi? Geazi se apavorou, vamos morrer, cercar a gente. Eliseu fala, Senhor, abre os olhos desse jovem, e veja como que está conosco, é muito mais poderoso do que eles. E quando Geazi viu, os montes estavam cercados do exército celestial de Deus. Esse mesmo exército está cercando a tua vida hoje, mas você precisa enxergar isso. Nós precisamos nos entregar de coração ao Senhor, e falar, Senhor, eu creio, Tu está comigo, nas lutas, nas minhas decisões, nas minhas batalhas, o Senhor é que luta, que batalha por mim. E Ele fala, eu estou com você, eu vou com você. Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando tirar o povo do Egito,
Ou seja, ele já determinou a saída do povo do Egito aqui. Ele já determinou, antes das 10 pragas, antes de Faraó endurecer o coração, ele já determinou. Ele fala assim: quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste mesmo monte, Horebe, nesse monte que eu estou falando com você aqui. É aqui que eu quero, o Monte Sinai. É aqui que eu quero que vocês prestem culto a mim. E já está determinado por Deus. Ali é o lugar do culto, de adoração, ou seja, um culto de agradecimento. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos livrou das tentações, das guerras, da luta. E ele fala: é nesse monte que eu quero que vocês prestem culto a mim. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarão, qual é o nome dele? Que eu vou lhe dizer. Ou seja, a igreja não conhecia mais Deus, já tinha apostatado da fé, já não queriam nada com Deus. Nós vivemos uma vida de comunhão, e daqui a pouco, quando a gente percebe, nós já erramos o caminho da cruz, e já estamos fazendo um monte de coisas que não tinha que ser feito para nós, para benefício próprio, para cuidar do nosso. Eu estou preocupado com a saúde, estou preocupado com a escola, estou preocupado com a minha casa, estou preocupado com um monte de coisa que devemos estar preocupados, mas a Bíblia diz: busca primeiro o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas por extensão, porque tu é amado dele, foi ele que te tirou do Egito, não foi você. Mas por que nós erramos o alvo sempre? E ele fala: quando eles chegarem diante dos israelitas, eles vão me perguntar, quem é o Senhor? Qual o nome dele? Disse Deus a Moisés: Moisés, eu sou o que eu sou sempre, eu sou eterno, eu sou Deus, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Não tem como melhorar o nome. Eu sou, é todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Ele é todo poderoso. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou a vocês. Mais uma vez, Moisés fala para eles, e agora eles lembram da promessa. Eles lembram da promessa. Eles lembram que José pediu para levar os ossos dele dali. Eles começam a relembrar a história, eles começam a reviver Deus, o Deus da promessa na vida deles. Quantas vezes, meus irmãos, nós esquecemos de reviver o Deus da nossa vida. Ficamos nervosos, brigamos, ficamos intrigados, se separamos de família, casais se separam, pai contra filho, filho contra pai. Temos tantos problemas, tantas dívidas para pagar, tantas conquistas para fazer, que esquecemos quem somos e para onde vamos. Pegamos o atalho errado, vamos caminhando para outro lugar e caímos em desgraça. E aí clamamos a Ele. Ele está atento. Ele está atento o tempo todo. Erramos o alvo, pecamos, caímos e clamamos na dificuldade: Senhor, tem misericórdia. E Ele se levanta e fala: eu ouvi o clamor. E Ele envia o anjo, o mensageiro, o Moisés, e te resgata, e te coloca na linha, e você glorifica. Mas daqui a pouco tem que ter cuidado, porque o mundo é mau, te desvia. Aquele povo não conhecia mais Deus. Fala: diga que eu sou o que sou, diga que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, foi eu que enviei. E ele diz: e esse é o nome, e esse é o meu nome, para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. E este nome chega a Estevão, quando está lá discutindo, guerreando contra os sacerdotes, os sumos sacerdotes, lá no livro de Atos. Se os irmãos não leram, leiam o livro de Atos, e ele vai estar explanando, falando sobre isso aqui. Chegou a ele, chegou até a promessa de Cristo, que desce, através do clamor, da promessa, do sofrimento do povo de Deus. Ele manda Cristo, que vem resgatar a igreja, que desce para resgatar. Estávamos perdidos, mortos.
povo do Egito estava 400 anos sob o chicote de Faraó. Mas Moisés tirou eles dali, daqui a pouquinho eles morreram. Mas nós éramos escravos do pecado, nós estávamos destinados à morte eterna, à perdição eterna, e o plano perfeito continuou. E agora não mais aquele cordeiro que ele mandou os israelitas matarem e passar no portal para a morte não entrar e matar só os filhos dos egípcios, porque os egípcios mataram nossos filhos no rio Nilo. E o Senhor fala, isso não vai ficar assim não, que o diabo não prevalece contra a igreja. Pintem o portais de vocês, porque eu vou tirar o filho deles. E Deus tira todos os primogênitos. Mas isso não estava completo ainda. E quando ele chega a 2000 anos atrás, ele desce o seu filho. Não Moisés, mas ele desce o seu filho e nos resgata, nos tira deste mundo mau, nos prepara uma morada celestial. Para onde eu estiver, diz ele, vocês estarão também comigo. Não estamos só. Ele fala, Pai, cuida deles, João 17, cuida deles, porque eles estão no mundo, essa igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo, então eles vão ser flechados todo o tempo. No mundo vocês terão aflição. Lembra dessa palavra quando as lutas chegarem? Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, e porque ele venceu o mundo, a igreja é mais do que vencedora. Não perde o foco, não abandona, não deixa de adorar, não deixa de orar, não deixa de estudar, não deixa, porque o mundo quer isso, para ofuscar a tua visão e você perder o alvo. Mas ele fala, vocês no mundo, vocês terão aflição, mas eu estou com vocês até o último dia. Quantas lutas passamos já? Pensamos que não ia vencer, não é? Pensamos que não ia vencer. Lembra das lutas? Pensamos que não iam vencer você nas tuas lutas. Você pensou que não ia vencer, mas já estão passados. As coisas velhas se passaram, mas eis que tudo se fez novo. Já estamos aqui hoje. Mas havia outras virão, mas não tem problema. A Bíblia diz que nós vivemos 70, 80 anos, isso é cansaço depois disso, e depois nós vamos embora. Mas nós sabemos para onde vamos. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, que é fiel e poderoso, para guardar o meu tesouro que ele me deu, que ele me prometeu. A minha casa está lá, a tua casa está lá. Na hora que passar as aflições, não se preocupa não. Se preocupa não. Você tem para onde ir. Você é estrangeiro em terra estranha, você não é daqui. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14, ele diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, nos tirou daqui e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Somos herdeiros de Deus por Cristo, o tesouro dele, a casa dele, a morada dele, o palácio dele, nós vamos morar com ele. Nós não somos daqui, nós não somos daqui. Não aposte todas as suas cartas nisso aqui. E ele fala assim, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nos perdoou. Somos maus, fazemos os maus, pensamos maus, agimos maus, mas ele perdoou. Aprove ele perdoar, ele quis perdoar. O amor é maior do que nós merecemos, é por graça. Ele quis salvar você, vai entender, vai explicar como. Ele te amou mais do que tudo, ele te escolheu. Você é amada, vocês são amados do Senhor. Ele escolheu você, ele quis te amar, ele quis te dar morada celestial, ele quis guardar você, ele quis botar o exército celestial ao teu lado, ele quis. Ele falou, eu decidi tirar o meu povo do Egito, e ele decidiu salvar você, porque ele é o eu sou, todo-poderoso. O nosso é todo-poderoso. Calma, espera mais um pouquinho, minha alma, não se desespera, espera mais um pouquinho, está às portas. O Cordeiro está chegando, a igreja vai subir, nós vamos nos encontrar no céu, nós vamos morar no céu. Calma, espera mais um pouquinho, porque quem está dizendo é Deus, eu sou. E de repente nós vamos para o Novo Testamento, e nós encontramos Deus,
Nós encontramos Deus e Ele se mostrou para os judeus, para os sumos sacerdotes, para aqueles senhores, príncipe das leis. Ele se mostrou, ele diz João 6,41, eu sou o pão que desceu do céu. É o mesmo da sarça ardente, é Ele mesmo que veio em carne. Ele mandou Moisés, Ele mandou os profetas, e agora Ele decidiu Ele descer para dar a vida dEle por você, igreja. E Ele fala, eu sou o pão que desceu do céu, ou seja, aquele que alimenta você para a vida eterna. Mas Ele não parou aí. João 6,48, Ele diz, eu sou o pão da vida, o pão que dá vida. João 14,6, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho. Se você está caminhando em terra estranha, volta para o caminho. Se você está pensando em outras coisas, está aplicando a tua vida em outras coisas, volta para relembrar que Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele é o caminho. Se está colocando alguma coisa diante, em primeiro lugar do que Ele, qualquer coisa, qualquer uma, está no caminho errado. Está no caminho, qualquer coisa, se não for Ele a primazia, está caminhando em caminhos estranhos. João 10,7, Ele afirmou, digo-lhe a verdade, eu sou a porta. Olha Ele de novo aí da sarça ardente, diga aos israelitas que eu sou, estou te enviando. E Ele fala aqui, agora Ele desce em carne como Cristo, e Ele fala, eu sou a porta das ovelhas, só tem esta entrada, e esta entrada é estreita, e só dá para entrar aqueles que são consagrados de verdade, não de boca, porque às vezes os irmãos olham para o irmão Moisés e acham que o irmão Moisés é um excelente crente, só Deus e eu sei. Paulo falou, eu conheço os meus pecados, só eu sei isso, só eu sei. Mas ele fala, se não for consagrado, não entra na porta. 15:1 ele fala, eu sou a videira verdadeira, aleluia. Você está plantado, você está enxertado nele, não tem como sair mais. Ele enxertou você na videira, Ele luta até o último momento por você. Seja forte e corajoso, seja forte, não retroceda, não volta. Você está plantado, enxertado, porque Ele falou, eu sou a videira verdadeira. João 4:26, Ele diz assim, eu sou o Messias prometido, eu sou aquele que foi prometido lá pelos profetas, eu estou aqui, eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês, Ele fala. João 8:58, Ele fala, eu lhes afirmo, que antes de Abraão nascer, eu sou, aleluia. Ele se declara Deus ali, Deus, antes de Abraão. Quem era Abraão? Era o pai deles, era aquele respeitado, aquele para quem a promessa foi feita, mas ele fala aqui, antes de Abraão nascer, eu sou, sempre, Deus, Jesus Cristo, Deus. E 8:12 ele termina dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que ilumina o teu caminho, não anda em trevas, não anda em caminhos escuros, porque eu sou a luz do mundo. Irmãos, o mapa está aqui, a palavra está aqui, este é o caminho, esta é a verdade, esta é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por este caminho. Não deixa que nada e ninguém te afaste do amor de Cristo. Não deixa que nada tire o teu olhar para a cruz de Cristo, porque tudo é correr atrás do vento. Faça planos, projetos para a tua família, mas apresente diante de Deus. A Bíblia diz, consagre tudo ao Senhor, tudo. Essa semana eu estava orando pela irmã, pela filha de uma irmã, que hoje ela me passou uma mensagem, que nós estávamos orando para ela passar na faculdade pública, e eu falei para a irmã, calma, descansa, fez o caminho certo, buscou primeiro o reino de Deus, vamos orar. Hoje ela me ligou e falou, irmão Moisés, passou uma mensagem, falou, irmão Moisés, minha filha fez teste para 2 faculdades, passou para as 2, e agora eu estou orando para Deus,
Se o irmão me ajudar em oração para Deus direcionar qual é que Ele quer. Porque não tinha nenhum, Ele deu 2, Ele dá fartura, porque buscou Ele. Ele é assim, vai entender? Você pediu, Ele abriu a porta. É Ele, eu sou. Ele pode todas as coisas. Ele é a luz do mundo. Não anda em trevas. Procura Ele, fala com Ele, conversa com Ele. Ele está próximo da gente. Às vezes a gente não quer falar. Essa noite eu levantei de madrugada, umas 3 e pouco, fui lá dentro beber água, mas eu oro 4 horas da manhã, e eu fico com tanto sono. Eu ia me deitar, como quem fala assim, ainda não é 4 horas não. Falei, oportunidade, agora eu vou deitar é nada, eu vou orar. Chama Ele, fala com Ele, conversa com Ele, seja amigo dEle, porque eu sou primeiro que Abraão. Eu sou Deus, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, e Ele é nosso, e nós somos dele, e onde eu estiver, vocês estarão também, amém? Que Deus abençoe a tua vida rica e abundantemente. Guarda essa palavra no teu coração. Vamos nos preparar para a mesa do Senhor. Nesse momento nós vamos participar da mesa de Cristo, privilégio da igreja, privilégio daqueles que foram escolhidos pelo Senhor, e você é um escolhido do Senhor, você é escolhido de Deus. Deus tem prazer de abençoar você, abençoar a tua vida. O Senhor sabia que estava próximo a hora dele. Ele sabia que Pedro ia negar ele. Ele sabia que Judas ia trair ele. Ele sabia. Mas ele sabia que ele tinha um projeto perfeito, muito maior do que isso tudo, muito maior do que a vida dele, do que o sofrimento dele. Ele já tinha escrito um projeto para mim e para você. E mesmo em momentos tão difíceis para ele, ele lava os pés dos discípulos. Ele se dobra diante da igreja como servo da igreja. Como servo. Pedro fala, não vai lavar meus pés, o Senhor é meu mestre. Se eu não lavar o teu pé, eu não tenho comunhão, você comigo, eu contigo. Ele lava, era o serviço mais humilde da casa. Depois ele chama para a mesa, e todos sentam na mesa com ele, e ele divide o pão, o vinho, coisa íntima, intimidade. A tua mesa com a tua família é separada. Eu sento na minha família na mesa, e é uma intimidade muito grande quando estamos com nossos filhos, ou eu com a minha esposa, nós oramos ali, é um lugar sagrado, e ele coloca aqueles 12 homens com ele, mesmo sabendo que iriam negar, que um iria trair, que ele seria morto. Ele tem um momento de agonia no Getsemane, que ele soa como gotas de sangue, mas ele não recuou por amor a mim e a você. E essa mesa diz isso. É momento de reflexão, é momento de comunhão, é momento de você olhar para dentro de você e fazer uma autoanálise. E se você encontrar alguma coisa errada em você, que impeça você de ter essa comunhão na mesa com Cristo, é momento de reconciliação. Não é momento de deixar de comer o pão, de participar do vinho. Não, eu não posso porque eu fiz alguma coisa. Não, é momento de restaurar a sua vida com Cristo. É a oportunidade de você falar, eu quero sentar na mesa com Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim, sou um homem fraco, perdoa meus pecados. E Ele é tão bom para perdoar os teus pecados e lançar no mais profundo do oceano, diz Ele, para não se lembrar mais do teu pecado. E Ele esquece o teu pecado, só Ele consegue fazer isso, e Ele perdoa os teus pecados. Então é momento de reconciliação, é momento de avaliação própria, e é momento de pedir perdão ao Senhor. E Ele está aí para perdoar os teus pecados e curar as tuas enfermidades espirituais. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 23, ele diz assim: pois recebi do Senhor
o que também entreguei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que beberem e comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examina-se cada um a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Ele não falou examine-se e não coma, mas o apóstolo Paulo fala: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice do Senhor. É momento de examinar, é momento de olhar para dentro de você e sentar à mesa do Senhor. Não fique fora da mesa, senta na mesa do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, querido, que estás no céu e presente, falou tanto conosco esta noite. Obrigado, meu Jesus amado, por permitir sentar na sua mesa. Privilégio nosso, por graça e por amor, amor imensurável. Obrigado, Senhor, porque estamos na tua mesa e seremos servidos por ti nesta noite. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo aos nossos corações. Senhor, se tu encontrou alguma falha em nós, tem misericórdia, tem misericórdia, perdoa nossos pecados, aumenta cada dia mais a nossa fé e vontade de vencer contigo. Obrigado por este momento, em nome de Jesus, amém. Podemos servir os elementos. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz sofrer.
Aleluia. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. É o corpo dele, que foi dado em favor da igreja. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso para a igreja nunca esquecer do sacrifício, do eu sou, daquele que fez o projeto lá no Éden, que mandou Moisés resgatar o povo do Egito e que desceu o próprio Deus para morrer por mim e por você. Comamos o pão em memória de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Comamos todos. Mauro, pode orar. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ficamos de pé, irmãos, e bendizemos ao Senhor nesta noite, pelo cálice, pelo sangue de Jesus Cristo, que nos dá a vida, a salvação e o perdão pelos nossos pecados. Senhor, graças te damos por tão grande sacrifício este, Senhor, que hoje, ó Deus, nos condiciona, Senhor, a uma vida contigo, Senhor, a um resgate, ó Deus. Antes, ó Deus, estávamos mortos em nós mesmos, perdidos, Senhor, nas trevas, longe do Senhor. E Jesus, a cruz, Senhor, é o teu grande amor por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importou conosco. O Senhor nos amou com um amor extraordinário, um amor, ó Deus, que está só em Ti, revelado em Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor. E hoje, Senhor, celebramos em memória de Ti, ó Deus, em memória de Ti, Senhor Jesus, este ato glorioso, Senhor. E nós, a Tua igreja, Senhor, celebramos com muita alegria, Senhor, em ter uma nova vida, Senhor Jesus, contigo, a nova vida com Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pai, enche, Senhor, os nossos corações desta tamanha alegria, Senhor, da salvação, a alegria da salvação, que não falte, Senhor, em nenhum dos corações aqui presentes e daqueles, Senhor, que estão nos assistindo, daqueles que estão participando, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. E assim, Senhor, nós consagramos, ó Pai, Pai querido, nesta noite, este cálice, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberes, em memória de mim. Que nós lembramos sempre, irmãos, do sacrifício do nosso Senhor, por graça imerecida, mas fez por amor a mim e a você. Tomamos esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Estendo as mãos para a bênção final. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja contigo hoje e até a vinda do Senhor. Amém. Vão em paz, irmãos.